sou Simone Marques, fundadora do Green and Blue Eco Care em Nova York, e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco da minha história. Há 8 anos atrás eu estava bem incomodada com o fato que estamos perdendo muitos insetos benéficos aos nossos ecossistemas, como abelhas e borboletas, entre muitos outros. E eu resolvi tomar uma atitude e peguei umas sementes de girassol e plantei num espaço, num pequeno canteiro vazio em frente ao meu prédio. Eu não podia imaginar tudo que ia acontecer depois de eu ter tomado essa atitude. Uma coisa muito simples e que me traz muita satisfação ainda hoje. Ao plantar aquelas sementes, a primeira coisa que aconteceu foram que as crianças vizinhas se interessaram muito em me ajudar no jardim. Além disso, os meus vizinhos, eu moro em Manhattan, numa área que tem uma boa quantidade de hispanos, chamada El Barrio, nós chamamos El Barrio ou Spanish Harlem, e muitos vizinhos paravam e falavam: "Oh, que Deus te bendiga, thank you for doing this, muito obrigada por fazer isso e que Deus te abençoe." E eu achei muito curioso isso. Ao mesmo tempo, fui fazendo amizade com meus vizinhos, que eu não conhecia ninguém. Então, uma coisa foi levando a outra e é até hoje uma experiência incrível. Eu nunca sei o que vai acontecer. Esse jardim de girassóis teve um impacto grande na minha rua. As pessoas paravam, tiravam fotos. 2 anos depois, vinham e me falavam: "Ah, eu tenho fotos do seu jardim de 2 anos atrás", né? Isso que eu fiz, não sei se todos sabem, mas é chamado guerrilla gardening, ou jardinagem de guerrilha, né? Onde você planta em espaços públicos, mesmo sem uma autorização oficial dos órgãos governamentais. E uma outra coisa que eu observei foi o grande número de polinizadores e insetos benéficos ali naquele pequeno espaço. Tinha abelha, vários tipos de abelha, tinha borboletas, formigas, aranhas, super bonitinhas, passarinhos que depois vieram se alimentar das sementes. Então eu fiquei muito impressionada como um pequeno espaço, como havia tanta vida em um pequeno espaço. Isso fez com que eu quisesse plantar mais, então eu fui expandindo. Fui expandindo o número de jardins, assim, em espaços públicos. E um dia me perguntei: quem está cuidando das árvores? Né? Então, daí fui saber que existia um programa do Parks Department aqui, onde eles treinavam a gente, os voluntários, para que cuidássemos das árvores da maneira correta. Então, comecei a fazer isso também. Eu então convidei meus vizinhos para se juntar a mim e organizei um evento. Organizei um evento de cuidado das árvores, das ruas, especificamente árvores das ruas. Então nós limpamos, tiramos o mato, colocamos uma serragem para proteger o solo. E foi uma experiência incrível. Nesse primeiro evento nós cuidamos de 50 árvores. E esse é só o começo da história. Uma das coisas que fizemos no início do nosso projeto foi essa placa de sinalização, porque muitas pessoas têm dúvidas de como cuidar das árvores. Algumas acham que é o governo que tem que cuidar, outras acham que podem fazer qualquer coisa. Então, nós achamos que estava precisando um pouco mais de educação da população. Então, aqui eu solicito que as pessoas adotem, né, sugiro que adotem sua árvore. Não jogue lixo, não deixe o seu cachorro entrar no canteiro, não coloque suas bicicletas em cima
ali no canteiro, porque vai compactar o solo. Não coloque nenhuma propaganda, nada no tronco da árvore. A principal causa de mortes prematuras das árvores é a falta de água. Então nós pedimos que coloquem água na sua árvore uma vez por semana. E com essas medidas simples, você vai estar ajudando muito. Com relação às árvores das ruas, essa aqui é um excelente exemplo. Essa escola colocou essa grade de proteção, respeitando o desenho recomendado pelo Parks Department. E como vocês podem observar, ela tem 3 lados, é aberto para o espaço onde os carros abrem suas portas e também mantém uma distância do meio-fio. Plantas nativas que vão alimentar muitos dos nossos polinizadores. A única coisa que eles poderiam ter feito melhor aqui é colocado a sinalização diretamente na grade de proteção ou no solo, porque esse tipo de sinalização aqui, com o tempo, pode ser prejudicial às árvores, como pode atrair insetos, fungos e doenças, ou a árvore vai crescer e também vai acabar engolindo isso daqui. Então a sinalização sempre na área externa, na área próxima, nunca no tronco. Olá, nós estamos aqui no Central Park porque eu gostaria de mostrar para vocês um projeto maravilhoso de restauração que foi feito nessa área, onde eles colocaram apenas plantas nativas, tanto no solo quanto na água. Então temos plantas aquáticas e também plantas terrestres, todas nativas, dando sustentação para a nossa biodiversidade. Além disso, essas plantas que estão aqui protegendo os nossos corpos de água. Gostaria de falar um pouquinho de como as plantas e a memória têm ligação emocional, como isso fica registrado na nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber. Eu, em 2019, fui à exposição do Burle Marx no Jardim Botânico aqui de Nova York, foi a maior exposição que eles já fizeram. E eu fiquei extremamente emocionada e surpreendida com o que eu senti ao ver aquelas plantas da minha infância. Eu me lembrei imediatamente da minha avó, da minha mãe, de todas as plantas que tínhamos em casa. Me lembrei das plantas que eu via quando fazia trilhas na Mata Atlântica. Eu fiquei extremamente emocionada, não esperava isso. Muitas pessoas param e falam comigo e me contam histórias. E primeiro jardim de girassóis, em frente ao meu prédio, a senhora Luísa, uma senhora de 100 anos, o quarto dela era no térreo, bem para frente ali do prédio. E quando eles se mudaram, a filha dela veio me dizer como aquele jardim fez bem para a mãe dela. Ela acompanhou tudo, eu não tinha ideia que ela nos estava observando. E como aquele jardim, todas aquelas flores e vendo as pessoas ali, e como isso fez muito bem para ela. E eu fiquei muito emocionada. Uma delas que eu me lembro agora é de uma mulher que, ao ver nossos girassóis, nós plantamos muitos girassóis, ela falou como se lembrava da mãe dela já falecida, de que ela tem uma foto linda com o girassol e a mãe. E também uma outra pessoa que parou, uma enfermeira de um hospital psiquiátrico que fica próximo, ela falou que a melhor parte do dia dela era passar pelos nossos jardins, observar tudo que está acontecendo, todas as flores, as borboletas, as abelhas, enfim, que era a melhor parte do dia dela. Então a gente nunca sabe quem está sendo impactado. Ao ter um jardim assim, muitas vezes a gente não imagina os benefícios imensuráveis para as pessoas que por ali circulam, para a comunidade, né? Tanto em termos de mental health, de saúde mental, de
colocar um sorriso no rosto da pessoa, de criar memórias. É muito importante. Um pequeno jardim tem um grande impacto. Então, eu convido todos a plantar algumas sementes. Pegue algumas sementes, convide seus vizinhos, faça você mesmo, mas se puder, convide seus vizinhos, seus parentes e faça alguma coisa. Não existe nada tão pequeno que não crie um impacto positivo.